Eu acho que Sayô Pereira sem dança meio que não existe, assim, né? Uma parte, uma pele, músculos, coração, alma. Uma vida inteira de dedicação. Ela me deu trabalho, me deu amigos, me deu experiência, me deu possibilidade de conhecer lugares. Então, dança é meio... sou eu. Eu nasci em Porto Alegre em 3 de março de 1960. Eu adoro 3 de 3, que é o número 3 que eu adoro. E eu entrei no balé com 6 anos, então eu acho que eu não tenho muitas lembranças antes da minha vida no balé. Me lembro de gostar de ritmo, minha mãe fazendo a comida na cozinha e eu pegando o ritmo de alguma coisa que ela cortava, isso eu tenho uma memória inscrita no corpo, coisa que eu hoje pesquiso até. E aí, com 13 anos, eu já amava o balé. E aí tinha essa figura, né? Eu tenho 1,81 m e o balé, naqueles anos 60, 70, tinha um limite de altura. Para ser bailarina, 1,60 m, 1,65 m. Então eu era uma criança alta, então a coisa de ser bailarina era um sonho meio que não ia muito dar certo, né? Então eu ia estudar medicina, ia fazer uma faculdade de medicina. Mas só que o balé foi uma coisa, o balé que virou a dança, né? Aí eu comecei a ir pro lado da dança moderna e ela tinha mais aberturas, mais possibilidades para pessoas de formas, tamanhos, etnias diferentes. Então isso foi uma coisa boa. Conheci um bailarino, coreógrafo que era bem importante na história da dança do Brasil, que ele se chama Lenny Dale, e ele era um americano que veio para o Brasil e era especialista em jazz dance. E aí ele deu um curso em Porto Alegre, ali nos anos 70, e ele me viu e me achou interessante. Ele falou, gente, por que tu não faz jazz? E então eu fui em 81, eu fui para Nova York e fui estudar numa escola, Alvin Ailey Dance Center, onde eu passei 4 meses, mas eu em Nova York ficou só uma grande paixão, porque eu não consegui emprego. E aí voltei para Porto Alegre. E naquele momento, que foi bem um divisor de águas na minha vida, 81, nós criamos um grupo, e que era o Grupo Terra, que para mim era o grupo assim que mudou a minha vida e que eu queria ficar naquele grupo para sempre, onde eu fiz muitos amigos. Nós dançávamos em parques, nós fomos patrocinados pelas lojas Renner, nós dançávamos em penitenciárias, nós dançávamos em circos, dancei com a Mercedes Sosa ao vivo, a cantora. Mas aí, com aqueles problemas que vocês sabem das artes. O financiamento não veio, mais uma vez, e aí também aquela força de ficar junto como grupo foi afrouxando e as pessoas tomaram rumos diferentes, vários ficaram trabalhando com dança, mas se separaram. Meses depois chega em Porto Alegre a Suzane Link, que é uma tríade, né, de bailarinas assim muito importantes daquela geração. Pina Bausch, que é a mais conhecida mundialmente. Aí a segunda é Suzane Link, que foi quem me encontrou, ou eu encontrei ela. E a terceira é Reinhild Hoffmann. E aí a Suzane Link eu fiz como uma audição e ela me achou interessante e falou o que ela podia propor era uma vaga nessa escola, né, para eu ficar como estudante convidada, na época chamava isso. E aí no ano seguinte as coisas deram relativamente certas, consegui a vaga na escola e rumei para Essen, mas eu não imaginava que eu ia ficar lá de 19 anos, dos 25 aos 44 anos, a minha vida, né? Um tempo incrível, maravilhoso, de tudo assim, de aprendizado, de trocas, de outra cultura, aprender língua. Mas claro que pensar em desistir, era uma coisa assim, um dia que tu não consegue, sei lá, agradar o coreógrafo, ou o professor nem te viu na aula, tu fica com aquela coisa, né? Mas eu acho que eu tinha uma força muito estranha que me levava não a cantar, mas a dançar, que me dizia que tinha alguma coisa me esperando, tinha alguma coisa guardada para mim, se eu seguisse trabalhando, né? Então eu era muito assim, obstinada. Até hoje eu estou recebendo algumas coisas a partir dessa obstinação. Um trabalho que quando eu fiz, que se chama Caminhos, que é de 1998, é meu segundo solo.
Eu não imaginava naquele momento que seria tão importante ou interessante esse solo, mas aí em 2017, o trabalho é de 98, e aí em 2017 eu pensei, eu queria que saísse do vídeo esse trabalho, que estava lá no vídeo todo bonitinho, né, congelado, e eu queria que alguém desse tempo, da contemporaneidade, dançasse esse trabalho. Então eu tenho uma aluna, minha primeira orientanda, eu ofereci esse trabalho para ela, o nome dela é Luísa Banova, e ela aceitou participar. Então foi um trabalho que eu dancei e eu passei para uma outra pessoa. E essa pessoa pode levar o trabalho no corpo dela daqui para frente. Só que na versão que a gente fez, então 2017, eu apareço na primeira cena. Então isso não estava pensado quando eu criei esse trabalho, né? Eu aparecia na primeira cena e em todas as outras cenas. Só que do jeito que ficou, eu apareço carregando um tecido, um vestido, um caminho, e quando eu saio assim, ela aparece e começa a dançar, tipo, o velho, né, sai pro jovem em cena, e é incrível. Mas esse tem um marco assim de estar, de ficar, mesmo que a dança seja tão efêmera, mas ficar num outro corpo, uma coisa assim especial. Como eu me formei em balé com 14 anos, ou seja, uma criança, né? E eu comecei a dar aula com 15, para um jardim de infância, então eu sempre dei aula. Era meio normal, assim, a gente se formava em balé, jovenzinha, e trabalhava com crianças. Eu achava que também, com a vida na Alemanha, pensando numa vinda para o Brasil, eu pensei em fazer uma carreira acadêmica. E essa carreira acadêmica me levaria à universidade. E quem sabe eu poderia dialogar com pessoas que gostassem do que eu fazia, que a coisa que eu mais amo é a dança. E como que eu poderia trocar com essas pessoas. Não ficar com a minha experiência dentro de mim, guardada, mas que eu pudesse passar adiante. Então, essa coisa de ser professor tem a ver com isso, né? Hoje, se vocês me perguntarem, eu acho que eu sou muito mais a pessoa que aprende do que a pessoa que ensina, né? Eu olho para eles e eu recebo, isso me emociona, inclusive. Sim. Por eu estar naquela escola Folkvan lá em Essen, uma coisa que me chamava a atenção lá é que era uma universidade de dança e tinha uma companhia, que era o Folkvan Dance Studio, que era uma companhia em que os jovens bailarinos, eles ficavam uns 3 ou 4 anos. Aí eu pensei, se um dia eu tiver uma oportunidade de ser professor numa universidade, eu gostaria de ter um grupo e que essas pessoas que eram os meus alunos, eles pudessem participar e ter uma experiência semi-profissional, vamos dizer assim, né? Antes deles partirem para as coisas que eles quisessem fazer. E o LAPET é isso, né? Isso já fazem 11 anos agora, né? Então nós temos, sei lá, 10 coreografias, 8, 9 doutores, mestres, iniciações científicas, toda coisa que a academia dá valor, né? E algumas pessoas que eu até considero meus herdeiros, pessoas que gostam exatamente da pesquisa que eu faço e que vão levando ela adiante, né? Então o LAPET é uma maneira da transmissibilidade que segue, né? Essa coisa de geração, de uma família acadêmica, assim, artístico-acadêmico. Eu acho que especificamente eu falo para o pessoal do LAPET, voem e voltem me trazendo notícias para renovar, né? Que é uma maneira de seguir, assim, uma coisa não uma coisa estática, parada, mas que essas trocas que eu gosto de ter e saber notícias. E já está acontecendo, é bem legal. Eu tenho a impressão que serei lembrado, porque eu sou muito divertido, braços abertos, assim, mas eu acho que vamos associar a dança. Que bom, né? Eu já tenho até uma placa em casa escrito Rua Sayô Pereira, ilustre bailarina de Porto Alegre, que fiz com 18 anos. Hoje eu teria feito avenida, praça, alguma coisa maior, né? Porque a rua é pequena. Mas eu acho que eu vou ser lembrado pela dança. Pelo amor. Por esse amor que eu tenho à dança. Espero.